Na videoaula de hoje iremos falar sobre a importância da sanidade, né, para ovino-caprinocultura, né, principalmente ovino-caprinocultura de corte, né. A gente sabe que às vezes falha, né, nas medidas de sanidade, às vezes gera um prejuízo e a gente não deseja que o agricultor tenha prejuízo, então a gente vai aí orientar os nossos criadores a ter aí nossas medidas gerais de sanidade. Então, primeiro, a gente precisa garantir a manutenção e o bom nível de nutrição desses animais. É um conjunto, né? Se os animais estão bem alimentados, eles estão mais adaptados, estão mais saudáveis. Então, a nutrição é importantíssima, crucial para a gente alavancar a criação de ovinos, né? Realizar aí as revisões constantes, né, nos currais com os animais, né, identificando aí, separando os animais que apresentam sintomas, que apresentam algum tipo de doença e realizar o tratamento com eficiência, né, de forma eficaz, rápida e que gere menor impacto no peso daquele animal. Fornecer também mistura mineral à vontade para esses animais, ou essa mistura mineral está inserida na ração, né, suplementando aí esses animais, suplementando a necessidade do consumo mineral. Realizar também a limpeza, né, a desinfecção das instalações, equipamentos, instrumentos usados nos animais. Inclusive, a necessidade da gente trabalhar aí a individualidade de cada animal, né? Realizar também a quarentena rigorosa para animais a serem introduzidos no rebanho. Às vezes o agricultor compra um animal que ele não conhece, né? Não trouxe nenhuma informação de sanidade daquele animal, ele precisa realizar a quarentena, né, para prevenção de vírus, bactérias, né, doenças infecto-contagiosas que podem acometer o rebanho inteiro. Então a gente precisa realizar todas essas dicas aí para a gente começar a pensar, né, em manter uma sanidade nos nossos rebanhos. Além das medidas gerais, a gente precisa se atentar aí às vacinações, né? Realizar aí as aplicações das vacinas, principalmente contra clostridiose, né, anualmente, né, tendo atenção para a aplicação dessa vacina em lotes de animais prenhos, né, que devem receber a dose anual com 30 a 40 dias antes do parto, né? Os cordeiros também devem receber a dose, né, da vacina contra a clostridiose a partir dos 60 dias de vida, né, com reforço, né, a partir aí dos 40 dias após a primeira dose a gente aplica o reforço. Para animais, né, para crias de mães que não foram vacinadas, o agricultor pode estar realizando aí a primeira dose com 15 dias de vida, né, e depois reaplicando o reforço e o rebanho anualmente receber aí a dose contra a clostridiose. Às vezes os agricultores têm o rebanho, porém não realizaram nenhuma vacinação, então todo o rebanho precisa receber a dose, tendo atenção para as matrizes prenhas e também o reforço. E depois é só a gente manter a revacinação anual, garantindo assim, né, as prevenções aí contra a clostridiose. Outra coisa importante dentro do calendário de sanidade dos animais é a gente realizar aí as vermifugações, né, para controle de verminoses. Então a gente precisa, os agricultores que têm a possibilidade de realizar aí o exame de fezes, né, do rebanho, se possível, é o melhor a ser orientado no momento, né? Sempre usar aí vermífugos conforme a necessidade, nunca, né, evitar superdosagem. Às vezes os agricultores, né, tá com um probleminha ali e não conhece o problema, aplica um vermífugo que não serve, que não tem eficiência, né? Então a gente precisa usar aí os vermífugos somente conforme a necessidade, aí adotando 3 vermifugações, né, estratégicas no ano, caso os animais tenham necessidade. Sempre lembrar da troca do princípio ativo. Então a gente não pode permanecer usando um princípio ativo mais que um ano. Então sempre anualmente está trocando aí o princípio ativo.
né? Adotar o manejo, né, por lote, de animais por lote, né? Não misturando animais jovens com animais adultos. Os cordeiros aí no creep field, às vezes nem há necessidade da gente estar realizando a vermifugação, porque eles não têm o contato com a verminose, né? Eles precisam se contaminar, né? Hospedar um verme, né, no seu corpo. Às vezes eles não estão a parte, estão mais no sistema de confinamento. O sistema de confinamento garante aí menores casos de verminose nos animais. Então, a gente pode garantir aí lotes de animais livres de verminose, né? Manter os cordeiros aí em confinamento, né? Desde os 10 a 15 dias até a terminação, né? Usando creep field e depois a terminação em baias, em piquetes separados. Isso já evita que esses animais aí sejam acometidos por verminose. Outra coisa importante é o manejo de pastagem, né? Então nós temos aí as dicas, né? Vamos começar a realizar a rotação de pastagem, deixando aquele pasto mais de 30 dias sem ter aí animais da mesma categoria nesse pasto. Então assim, a gente pode aí estar intercalando também, né, o pasto coletivo misto. A gente pode ter animais ovinos, caprinos, gado, né, no mesmo piquete, porque a gente controla aí um pouco mais a verminose, né, descartando a necessidade de vermifugações constantes, né? A gente acaba deixando esses animais com baixa resistência. Às vezes esses animais, os vermes, acabam criando resistência, fica mais difícil a gente controlar a verminose no animal, e às vezes esse animal precisa ser descartado da propriedade porque apresentou mais de uma vez anemia, papeira e outros sintomas de verminose. Então, a gente garantir as vermifugações, a gente tem aí o método FAMACHA, né, de estar olhando, né, a mucosa, né, do olho desse animal, boca, vulva, para estar observando a tonalidade, né, avermelhada, e os animais que apresentarem baixa de imunidade, a gente está sempre atento e realizar a vermifugação quando necessário. Outra coisa importante é a gente estar atento aí ao manejo de casco, né? É necessário a gente estar realizando o casqueamento desses animais, principalmente aí próximo do período chuvoso, né? Nós tivemos aqui na região semiárida um período chuvoso longo agora no inverno, então é necessário a gente estar casqueando esses animais no mínimo aí 2 vezes ao ano, né? Adotar aí o prelúvio, né, preventivo, né, caso aconteça animais doentes com podridão do casco, a gente realizar também o prelúvio curativo. E em casos de doenças voltar a cometer esses animais, a gente precisa realizar, né, o descarte. Né? Outras doenças como queratoconjuntivite, ectima contagioso, né, broncopneumonia, é sempre importante ressaltar que esses animais infeccionados, né, com doenças aí infectocontagiosas, a gente precisa realizar o isolamento, né, a quarentena, realizar o tratamento desse animal separado dos animais saudáveis, né? O agricultor vai poder estar aí fazendo um contato com o técnico, com o veterinário, adquirindo aí o uso de medicamentos ou fitoterápicos, né, nas casas veterinárias, né, segundo aí as orientações do técnico ou do veterinário, e realizar o tratamento desses animais. Quanto menos animais a gente tiver adoentados, mais saudáveis é todo o nosso rebanho. Então, é importante a gente investir em prevenção. Nós temos aí, por exemplo, vacinas que já previnem 70%, né, de alguma doença, como é o caso da linfadenite caseosa. Né? Os agricultores, às vezes, não faz uso da vacinação, mas pode também estar prevenindo, identificando, realizando a quarentena, identificando animais que apresentam aí a alteração nos linfonodos e está tratando esses animais, retirando essa linfadenite caseosa antes que ela estoure na propriedade. Dentro do manejo também sanitário, essa é uma das complicações que tem muito
no rebanho, que é a linfadenite caseosa. Essa é uma doença que de fato existe mais controle. O controle parte da questão de manejo. E qual é a maior controle dele? A precaução dele. Evitar que de fato isso seja passado de animal para outro. Então geralmente a gente consegue eliminar isso aqui por meio de cortes. E ele tem que ter os cuidados devidos, né? Você percebe que esse animal aqui já está no processo aqui de queda de cabelo desses casos. E aí é feito o corte, a limpeza, a desinfecção e aí a separação desse animal. Porque o maior meio de repasse aqui é contato. Então, se ele tem um contato aqui com outro animal, a partir do momento que eu rompo isso aqui, que ele pode ficar na cerca, pode ficar na madeira, no curral. Desse animal aqui está isolado. Eu vou fazer o corte, né, a limpeza e aguardar ele curar, fechar esse espaço para poder ele voltar para ficar junto com o rebanho. Então, existe vacina hoje no mercado, só que de fato não tem uma eficácia como deveria ter. Então, o maior controle que tem que ter da linfadenite é esses cuidados de manejo, para poder evitar que ele prolifere para outros rebanhos. A linfadenite, ela existe em alguns locais que são mais específicos. Porque elas são a inflamação de algumas glândulas existe, que elas chamam de linfodôndromos. Então você pode ser, geralmente, está nessa região aqui, nessa região daqui, e algumas regiões já existem animais. Eu tenho aqui, aconteceu aqui nessa parte aqui do pernil. Só que são casos raros, que são, esse aconteceu de um linfodôndromo interno. Agora também existe alguns desses que acontecem internamente que você não consegue observar. Então, tipo, se eu venho aqui, nasce na parte dessa aqui algum caroço, né? É difícil ser uma linfadenite, porque isso aqui são glândulas que de fato inflamam e acaba ocorrendo esse fato. Então são lugares mais específicos, né? Que você vai perceber isso nessa parte aqui, né? Ou então aqui embaixo, onde tem essas glândulas que conseguem de fato, né, inflamar e chegar a acontecer isso aqui. A raça santinês, existe algumas particularidades que precisam ser muito observadas. E uma delas é a produção de leite. É uma das raças que mais produz leite, é a raça santinês. Então, se você não tiver esse cuidado, você vai acabar tendo muito prejuízo. Esse animal aqui, ele pariu agora na época de chuva. Então é uma época de muita oferta de comida. Então assim que ele nasceu, mesmo tendo os cuidados devidos, ele acabou perdendo, né, o seu útero. Aqui a gente teve que fazer uma intervenção, teve que abrir, porque foi muito forte. Entramos com medicamento, com antibiótico, para poder tentar salvar a vida desse animal. Então você percebe que é um animal que isso aqui foi retenção de cálcio, porque muito antibiótico que tomou. Você percebe que o score corporal dela começou a se refazer agora, mas foi um animal que passou quase 15 dias debilitados e até chegou aí ao chão, sem aguentar levantar devido ao nível que acontecia essa mastite. Então mastite na raça santinês você vai ter sempre. Então precisa ter esse cuidado de estar acompanhando no seu dia a dia. Então isso é uma observação que é diária. Então se você não tiver de fato no olho para poder acompanhar e monitorar, e aí eu volto a dizer, também tem o controle de parto. Você não ter esse controle para saber qual dia que o animal vai nascer, o período que vai nascer, isso vai acontecer sempre. Quanto mais oferta de comida, mais leite ele vai produzir. Então esse risco aqui a gente vai ter, sempre vai correr. E aí, esse animal aqui, de fato, para a produção, já não tem mais habilidade materna, porque perdeu as suas tetas. Agora é um animal que você precisa recuperar a carcaça e descartar. Então já é um animal aqui que vai agora iniciar um processo de engorda, para poder, porque aqui não vai interferir na qualidade da carne. A mastite, ela tem alguns níveis ou alguns meios, que a gente chama de meios contaminantes. Um deles é esse que é a alta produção de leite, ou também a infecção via teta. Então por isso que é importante você manter o ambiente limpo. E aí onde a gente recomenda que curral tem que ser limpo todos os dias. Por que isso?
Porque senão, como é um animal que produz muito leite, o teto, ele sempre fica aberto. Então quando o teto está aberto, um contato com essas bactérias que são os meios contaminantes, e essas bactérias vai penetrar no úbere. O úbere é um espaço que é enriquecido de comida, também de bactérias boas, e acaba aí infeccionando. E não é um controle fácil, né? Você controlar a mastite. Aí tem que entrar com antibiótico. Se entrou com antibiótico, você já perdeu o borrego. Porque se você colocou aqui antibiótico no úbere, você já precisa isolar o borrego. Então isso é um alto prejuízo para o produtor. Porque quanto menos manejo, quanto mais cuidado individual ele tiver, mais chance de ganhar dinheiro ele vai ter. Porque ele pode fazer um manejo único, mas se eu todo dia fazendo um manejo individual de cada animal desse, vai aumentar os meus custos. E se aumenta os meus custos, vai diminuir as minhas receitas. Então isso para ele é prejuízo. Então é importantíssimo, dentro do controle de sanidade, a gente tá aí realizando quarentenas, né? Visitando os animais, observando as características, observando os sintomas que cada um apresenta e está aí realizando o tratamento com eficiência, né? Não deixando de fazer o básico, né? Então a gente precisa realmente fazer o que é simples, o que é básico, o que é preventivo, para a gente ter aí redução dos gastos, né, com medicação, né, melhor ganho de peso e conversão alimentar desses animais, melhores crias, né, taxa de prolificidade das matrizes nem alta, né, animais com ganho de peso satisfatório para o mercado consumidor. Então, agricultor, vamos começar a nos atentar para os nossos animais e assim a gente vai estar aí gerando renda, aumentando a nossa produtividade e se destacando com a produção de ovinos de corte, né, na região da Bacia do Jacuípe. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.